e que é a parte de feature engineer, né? A gente sabe que a gente gasta bastante tempo fazendo toda a parte de feature engineer dos modelos, né? E a gente sabe também que uma feature engineer bem feita resulta em melhores resultados quando aplicado no modelo. A Jéssica vai trazer um pouco desse assunto que é muito, muito bacana. Jéssica, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Além de ser uma representante do GDE, uma representante do grupo de mulheres, né? A gente tem poucas mulheres ainda, infelizmente, nessa área. Tomara que a Jéssica, como algumas outras que têm participado dos grupos, incentive outras mulheres a participar cada vez mais. Então, Jéssica, obrigado mais uma vez e fique à vontade. Obrigada, rapazes. Eu reforço aqui o convite para que outras mulheres possam participar também dos eventos, gente. Já estou em organização também e eu gostava muito de incentivar, gente. Mulherada, venha participar. Independente se qual nível que você esteja, você sempre tem a agregar. Além de servir como referência para outras pessoas. É sempre bom a gente ter referências na área. Independente de quem seja, de gênero, seja do que for. Então, venham participar e não tenham medo, principalmente disso. Não tenham medo. Todo mundo tem o que ensinar e o que aprender, tá? Olha, vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, vou colocar num... Minhas apresentações tem muitos GIFs. Estão vendo a apresentação direitinho, gente? Acho que tá. Sim, Jéssica, tá ok. Pode dar bala. Bom, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre Feature Engineer. Vou tentar falar de uma linguagem simples, tá? Que seja bem acessível para todo mundo. Vou deixar meus contatos depois no final. E também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, a gente já tira também, tá bom? Eu vou me apresentar rapidamente, para que vocês me conheçam, tá? Eu sou analista de dados na ZUP, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, tá, gente? Eu sou uma mistura de paulista com nordestino, entendeu? Então, hora eu vou estar falando de um jeito, hora eu vou estar falando de outro. E as pessoas sempre falam que eu tenho um sotaque carregado. Enfim, é a mistura do Brasil. Eu sou Google Developer Expert Machine Learning, sou pós-graduando em gestão de projetos na Exalc. E sou bacharel em sistema de formação e talvez breve esteja mais um pouquinho engajada na academia. Estou esperando os resultados aí, tá? Eu sou Google Developer Expert Machine Learning desde junho, então é relativamente recente, foi no meio dessa pandemia, dessa loucura, então eu estou me engajando bastante nos eventos online. E reforço, gente, embora a gente esteja nessa situação, nesse momento atual, mundial, na verdade, vamos participar das coisas. Vamos perder o medo. Eu acho que mesmo que a gente não possa estar presencialmente, mas a gente pode se juntar dessa forma. E isso agrega na vida de muita gente, tá? Gosto sempre de falar, gente, minhas apresentações têm muitos GIFs, gatinhos, cachorros, porque eu amo animal. Então, eu misturo todo tipo de assunto, tem um bichinho no meio. Então, oi, galera, e boa noite. E aí, vamos falar um pouquinho sobre Machine Learning? Antes de mais nada, eu sempre gosto de colocar conceito, porque eu entendo que eu gosto de passar coisas para que as pessoas que estão começando entendam também, tá? Porque qual é o intuito de uma palestra? É dar o start para as pessoas. E aí elas vão pesquisar. Isso é importantíssimo. Eu peguei um conceito que foi de um livro da IBM, que é bem interessante, e que vai servir para vocês também abstraírem um pouco do que é, de fato, machine learning, aprendizado de máquina. O que é machine learning, se mais nada? Machine learning é igual aprendizado de máquina, é a mesma coisa. Eu devia até ter colocado aqui a tradução. Porque a gente usa ora o termo em português, ora o termo em inglês, enfim, é a mesma coisa. Mas o que de fato é? É um aplicativo de inteligência artificial. Por que eu coloquei aplicativo? É um software, é um modelo, é baseado em inteligência artificial. É um dos ramos, que fornece aos sistemas a capacidade de aprender e melhorar automaticamente com a experiência. Machine Learning, gente, é uma das áreas da inteligência artificial. Existem outras, como a robótica, NLP, enfim, tem muita coisa.
E às vezes as pessoas, não, machine learning é igual a inteligência artificial. Não, machine learning está contido em inteligência artificial, tá bom? É uma das áreas, mas você pode se engajar em outras áreas da inteligência artificial e você pode se identificar muito mais com as outras também. Então, mas não são a mesma coisa. Uma está contida na outra. E aí eu coloquei esse trecho aqui do livro da IBM, que eu acho muito legal, que é: o valor da aprendizagem de máquina é permitir que você aprenda continuamente, frisando continuamente. Então, treinei meu modelo e tal, pronto, agora ele serve para tudo. Não, é interessante que isso seja contínuo, porque tudo muda, nada é estático. Então, essa continuidade garante que o seu modelo vai ser eficiente para atender a inúmeros propósitos, tá bom? Com os dados e que preveja o futuro. Esse prever o futuro, gente, quando você fala em previsão, não significa que exatamente vai acontecer isso ou é desta forma. A gente trabalha com uma ideia mais probabilística, tá? O que é uma ideia probabilística? Você tem uma grande chance de isso acontecer ou de ser aquilo. É um raciocínio mais probabilístico, tá bom? Você tem uma alta chance de algo acontecer. É isso do que se trata a previsão, tá bom? E aí, dando prosseguimento, quando a gente fala machine learning é um processo. Então, quando você tem um processo, você tem várias etapas nesse processo. Eu gosto muito dessa figura, eu vou só explicar o que ela se trata. Essa figura mostra esses retângulos. Quanto de tempo você gasta em cada atividade. O tamanho desses retângulos, tá? Inclusive tem a referência para quem quiser depois saber mais. E quanto você gasta em cada atividade. Então, você tem a configuration, data collection, data verification, ML code. Se você perceber que o ML code está bem pequenininho ali, aquele quadrado pretinho, por quê? Hoje, como a gente tem muita biblioteca, framework, então esse tempo de codificação ficou menor. Porém, te dá mais responsabilidade ainda no que você vai passar para ele. Tá? A responsabilidade se torna muito maior. E aí, você tem os analysis tools, process management tools, serving infrastructure, monitoring. A infraestrutura é essencial, né, gente? Mas temos as plataformas em nuvem e tal, que facilitam bastante esse processo. Mas eu quero frisar hoje, nessa talk, 3 atividades aqui, que vocês perceberam, elas estão grandes, porque elas gastam muito tempo. Você gasta muito tempo, recurso muito tempo, e capacidade de análise. Já frisando isso aqui, vai gastar tempo, gente. Vai dar trabalho. Que é na parte data collection, que seria na seleção dos seus dados. Data verification. Tá? O que é esse data verification? Verificação dos dados. Verificação é que você vai ter que examinar a sua base. Você tem que analisar muito bem ela para verificar o que você tem. O que você tem com essa base. Tá? Você pode ter muito tipo de coisa e pode ser uma verdadeira bagunça. E a feature extraction. Essa feature extraction, que seria o nosso feature engineering, você vai extrair as features. O que são essas features? Seriam as nossas entradas. Eu tenho que extraí-las. Como? E não só a extração, mas eu tenho elas já, de fato eu já as tenho, mas elas não estão bem trabalhadas. Ou não estão adequadas ao modelo. Porque, frisando aqui, quando você decide qual modelo você vai utilizar, nem todo modelo aceita uma entrada daquela forma, ou com aquele tipo de valor. Grande parte dos algoritmos de machine learning aceitam só entradas numéricas. E aí, grande parte não é tudo, tá, gente? Só especificando isso aqui. Tem alguns algoritmos que já trabalham de uma forma um pouquinho diferente, mas a grande maioria trabalha com entradas numéricas. E aí você tem texto. Atributo categórico. O que eu vou fazer com ele? Tá? E aí, você tem isso do atributo categórico. Você também tem dados totalmente com escalas diferentes. Dando um exemplo aqui bem superficial. Vamos supor que você vai prever um preço de uma casa, beleza? E aí, e você quer verificar quem foi que comprou essa casa, tal, enfim. E você tem a idade das pessoas.
e você tem o salário delas como atributo. Com certeza, a idade das pessoas vai ter uma escala muito diferente do salário delas. Vamos lá, de 30, 20, tô sendo muito boazinha, que normalmente com 20 anos a gente tem dinheiro para comprar casa, não. Mas de 20 a 80 anos. Vamos lá, a faixa. Salário. De 0 ao infinito. Vou colocar assim infinito, mas não é assim, não. Então, você tem escalas muito diferentes. Isso é muito custoso para o seu modelo trabalhar. E, às vezes, até pode dificultar bastante a convergência. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Claro, eu tenho que verificar se esses atributos são interessantes para o meu modelo. Mas, se eu identifiquei que eles são, e agora? O que eu faço? Tem toda essa problemática, então a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Gosto também de enfatizar, não existe bala de prata. O que serve para um modelo, às vezes não vai servir para outro. Então, o teu trabalho analítico vai ser muito importante nisso, para você efetivamente obter sucesso nos seus modelos de machine learning, tá? Eu coloquei uma coisa que eu reclamo muito, às vezes, bastante, na verdade, sempre, que é projeto. Eu também faço alguma formação em projeto, que às vezes uma coisa que a gente tem que ter em mente é quando, independente se o projeto de software é um web ou Android, ou seja lá o que for, você tem projeto. E a gente tem inúmeras metodologias aí. E para machine learning, mineração de dados, data science, esses conceitos acabam se convergindo. A gente não tem nada? A gente tem sim, tá? Eu vou dar uma pincelada para mostrar onde é que a gente vai falar, em que fase do processo a gente está falando. Mas só que eu vou dar outra talk em outro evento, falando especificamente sobre metodologia para projeto de data science. Mas falando do CRISP-DM, uma pincelada, que é uma metodologia, tá, gente, para ciência de dados. Na verdade, foi criada para mineração de dados, só que hoje a gente já evoluiu bastante isso. A mineração de dados, na verdade, virou uma tarefa. Então, a gente evoluiu isso e consegue abstrair esses conceitos que eram utilizados para mineração de dados hoje, para projeto de machine learning ou qualquer projeto de data science, ciência de dados, mesma coisa. Mas o que significa isso? Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Então, ele é um processo padronizado. Por que uma indústria? Porque ele foi criado para se trabalhar na indústria, no mercado, tá, gente? Em processos de mineração de dados, ciência de dados. Ele compreende 6 fases, tá? Existem outras metodologias, tá, gente? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor se uma é melhor do que a outra. Cada um adota o que for melhor para si. Então, falando sobre ela, a gente tem... Se você vai ter tem as 3 fases iniciais são muito relativas a dados, para vocês verem o tanto que isso demanda de tempo, de atenção e de trabalho, tá? Essa primeira fase de Business Understanding, que é, novamente, definir o meu modelo, do que o meu modelo vai tratar, para que ele serve, o que eu quero resolver. Então, essa fase tenta responder essas perguntas. O entendimento do negócio, o objeto de estudo. Eu tenho o Data Understanding, que o Data Understanding é, de fato, entender o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho dados estruturados, dados não estruturados, mas tá, o que eu vou fazer com eles? Eu tenho que entender o que eu recebi, até para verificar como eu posso trabalhar melhor com essas features. Depois, aí a gente tem a Data Preparation. Aí eu frisei, coloquei até em grito, né? Feature Engineer está aqui, tá? Ele é uma das tarefas mais importantes desse processo de preparação de dados. A preparação de dados não envolve só Feature Engineer, tá? Mas é uma das principais. Tem modeling. Modeling seria a fase de machine learning. A fase seguinte, depois que eu já deixei todo os dados ok, preparados, aí eu vou aplicar os modelos. Aí tem a fase de evaluation, que de fato eu vou avaliar se está atendendo, se eu estou alcançando boas métricas de avaliação, para verificar se ele converge de fato, e depois a fase de deployment, que é de fato quando entra em produção, tá? Eu gosto dessa figura porque ela mostra que este processo costuma ser, na verdade, iterativo e não segue sempre uma sequência linear.
tá? Você pode retornar, principalmente nas 3 primeiras fases, que é relativo aos dados, você vai voltando, porque apareceu uma feature nova, apareceu um dado novo, eu tenho que entender onde é que ele se encaixa e qual de fato é a relevância que ele tem. Então, por isso que acaba, essas setinhas voltam, e quase no final, na fase de avaliação, se eu não alcanço uma acurácia, uma precisão legal, porque essas métricas também dependem de que tipo de avaliação você está fazendo. Ele volta. Mas volta, Jéssica, volta. Porque talvez você tenha que agregar mais features, ou retirar features, ou aumentar a base, ou entender melhor que de fato, ou chegou um dado novo que pode agregar bastante, ou de fato atualizá-lo, porque como eu disse, nada é estático, tudo é muito contínuo, tudo muda. Então, nessa fase de evaluation, principalmente é que você pode retornar. E porque eu joguei um modelo em produção, ele vai ficar em produção forever. Não vai, tá? Como eu disse, talvez daqui a um tempo, aquele modelo que você treinou no passado já não seja tão bacana mais, entende? Já ficou obsoleto. Por isso que é um processo contínuo e cíclico. Você vai fazer isso muitas vezes até você ter algo bacana, tá? E aí, de fato, agora a gente entra na Feature Engineer. Aí, Feature Engineer é o processo de criar features de entrada para modelos de Machine Learning. Tá, Jéssica, criar? Como assim? Não entendi. Não já tenho os dados? Já não são minhas features? Depende. Muitas vezes você pode até transformar 2 variáveis em um dado só, uma feature só. Então, é uma capacidade. Quando você trabalha com Feature Engineer, o que eu recomendo bastante para as pessoas? Vocês têm que ter um perfil bem analítico para verificar o que fica legal, tá? Às vezes você recebe um atributo, eu chamo atributo variável, para transformar numa feature, você pode transformar 2 em uma pode se transformar em 2, então depende muito do que você está fazendo. A gente vai ver aqui que eu vou focar mais em algumas técnicas que é o que eu uso mais, tá? Porque existem muitas técnicas de Feature Engineer e que são mais adequadas para o modelo A ou B. Então a gente vai tratar de algumas somente aqui, tá? É uma das técnicas mais importantes para melhorar os modelos de Machine Learning. É uma das formas de você melhorar. Também previne overfitting, que é quando o seu modelo fica super treinado com os dados de treinamento e depois ele não converge em nada quando está para teste, piorou a validação. Tá? Então ele fica especialista demais. O seu modelo não pode ficar especialista demais. Ele tem que saber convergir e utilizar o que ele aprendeu com dados que ele não tinha. Tá? Vou fazer um paralelo com o aprendizado da gente. Quando você é criança, você aprende que uma cadeira obedece uma determinada estrutura. Vamos lá, é de madeira, tem 4 pernas ou não, né? Às vezes na verdade, a cadeira pode ter menos, depende de como ela é estruturada. Ela vai ter um encosto nas costas, e isso aí são atributos que você tá na sua mente, você está fazendo isso na sua parte cerebral, que um objeto que tenha esses atributos é uma cadeira. Mas se você encontrar um objeto que seja parecido, mas que não obedeça exatamente isso, você consegue convergir, que é uma cadeira. Então, é esse papel que o modelo de Machine Learning faz, tá, gente? Ele vai aprender com exemplos o que é, só que ele precisa saber utilizar com os dados que ele aprendeu a classificar, a entender outros cenários que ele não foi pré-treinado, muitas vezes. Então, tem esse trabalho, é um trabalho um pouco custoso, porque, como eu disse, a gente pode ter esses problemas de ficar muito especialista. E aí que entram algumas técnicas para você tentar minimizar esse problema, tá bom? Aí, beleza, tá. Tô cheia lá de feature, o que eu vou fazer? Vou arrumar os dados, sabe? Não se desesperem, não quebrem os computadores, tá, gente? Não fiquem desesperados. Não, você não vai arrumar os dados quebrando as coisas, tá bom? Eu adoro esse meme. E aí a gente tem algumas técnicas. Eu coloquei só a listada e vou focar em algumas. Mas diferenciando dado contínuo de dado categórico. Isso tem uma diferença significativa? Tem.
Os dados contínuos, você pode ter dados contínuos tanto nas suas entradas quanto com saída também. Por exemplo, modelos de regressão. Modelos de regressão normalmente tem uma saída, regressão linear, na verdade. A logística já tem também é uma entrada, na verdade, contínua, mas tem um significado mais categórico. Eu posso ter um número que tem significado categórico, tá, gente? Tudo depende do sentido, que é o contínuo. Da ideia de numérico, de quantidade, tá? Essa é a ideia. Representa algo contínuo. Porque, na verdade, quando a gente vai estudar os números, né, a gente tem uma infinidade de números. Aí a gente descobre que, na verdade, tudo é contínuo e não... A gente trabalha com a ideia discreta, mas, na verdade, os números são contínuos. E aí, você tem a parte categórica. E o que é o categórico? É o céu azul, claro, verde, vermelho, cor-de-rosa. Esse é o categórico. Você discretiza a classificação. Quando você classifica algo em categorias, é o que você está discretizando as coisas, tá bom? E aí a gente tem dado contínuo, dado categórico. Como eu disse, podem ser entradas e podem ser saídas, depende do modelo que você está tratando. Tem modelo que só trata melhor com contínuo, que são os modelos de regressão, linear, tem outros com classificação como as árvores, trabalham muito bem com os categóricos, então é bem relativo isso, depende do que você está utilizando. Mas vamos falar de feature engineer, as entradas, tá? Quando você trabalha com dado contínuo, então suas entradas representam um quantitativo. Você lembra que eu falei que, às vezes, você tem a seguinte situação. As escalas dos seus atributos são muito diferentes. Isso aí complica bastante o trabalho do modelo para convergir, tá, gente? Além de outras situações que você pode ter devido. Então, não é interessante você jogar o seu modelo sem tratar essa situação. Porque quando você tem, por exemplo, escalas parecidas, fica mais fácil para ele corrigir. Porém, na maioria das vezes, são escalas totalmente diferentes, então dificulta bastante esse trabalho dele. E aí você tem um trabalho de normalização. O que é normalização, gente? Normalização lembra um pouco, para quem lembra daquelas aulas de estatística, daquela curvinha bonitinha, forma de sino e tal. Lembrou? Faz esse paralelo aí contigo. Tem um pouco a ver, mas tem também a ver com escalar as variáveis. Escalar é você colocar em uma escala, tá? E embora eu tenha, vamos lá, de 0 a 20, eu posso escalar isso eu posso ter o mesmo valor, só que numa escala menor, a mesma significância. Eu também tenho a transformação logarítmica. Jéssica, transformação logarítmica. Vocês já se depararam com valores extremamente discrepantes, um muito pequeno, muito alto, e essa escala fica bem complicada de se tratar? Então, aí entre os logaritmos, conceitozinho lá do ensino médio, acho. Então, ele ajuda bastante quando você tem esses dados tão grandes ou pequenos demais. Então, o logaritmo ajuda bastante nisso, além de ajudar o seu modelo a convergir. Tem o binding. O binding seria você trabalhar com bins. O que tem bins? Vamos lá. O bin, vamos supor que você tenha de 0 a 100, de 100 a 300, de 300 a 1000. A gente chama isso de bin, tá? Isso é interessante, principalmente quando a gente trabalha no mundo financeiro. Bem legal trabalhar com os bins. Diminui um pouco a faixa e até ajuda, muitas vezes, a você ter um modelo de classificação melhor, tá? Que é mais interessante para você ter a faixa daquilo do que saber o número absoluto. Novamente, a capacidade analítica que influencia bastante. Dado categórico é a discretização, é a classificação, é o texto. Tá, beleza. E o que eu tenho para fazer isso? Porque, como eu disse, tem algoritmos que eles não aceitam texto, tá, gente? Não é essa... Trabalha com números, trabalha com quantitativo. Então, eu vou ter que fazer umas transformações para que eles, de fato, aconteçam. Esse label encoding é praticamente você colocar números substituindo as palavras, as classificações, os atributos. O one-hot encoding, que é o que eu vou mostrar para vocês, é o que eu mais utilizo no que eu trabalho hoje.
ele já trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. Ele tem uma ideia mais binária das coisas. E o embeddings, que é muito utilizado em NLP. Hoje não é a minha área de atuação, mas para quem tiver interesse na área de NLP, dá uma estudada em embeddings, que vocês vão gostar bastante, além de ser muito interessante. E aí, eu falei que ia focar em alguns tipos de feature engineer. Então, vamos lá. A primeira, gente, que é a padronização, você vai escutar o nome standardization, tá? Ele trabalha com z-score. O que é esse z-score? Essa fórmula bonitinha aí, x menos média, lembra desse símbolo? Esse símbolo é o símbolo da média, dividido pelo desvio padrão. Para que isso, Jéssica? Para você fazer com que seus dados obedeçam uma distribuição normal, que é aquela do sininho. O que é essa distribuição? Média 0, desvio padrão 1. Tá? Ah, Jéssica, quando é que eu vou utilizar isso? Você pode utilizar tanto essa, como você pode utilizar o escalonamento. Esse escalonamento, que é a escala, ele já trabalha com a ideia de mínimo e máximo. Tá? Você tem um atributo, divide pelo mínimo daquele conjunto lá do seu atributo, dividido pelo máximo menos o mínimo. Mas, Jéssica, eu uso qual? Vou dar um conselho para você. Você vai encontrar muito na internet o seguinte. Use esse quando você tem outlier. Use aquele quando você não tem outlier. Pincelada por cima que é outlier. Outlier é dado discrepante. Dado que foge muito do seu conjunto. Eu tenho alguns materiais que eu trato um pouco sobre os outliers. Vai ser uma das minhas talks futuras, que eu já estou preparando. Então, eu vou primeiro definir o que é outlier, né? Que é esse dado discrepante, porque um outlier pode ser muito grande, como pode ser muito pequeno também. Então, depende do máximo e do mínimo dos seus dados. Eles frequentemente causam alguns problemas quando você trata de modelos, tá? É por isso que você tem que ter uma atenção especial para eles, tá, gente? Sempre tem que ter. Quando você tem dados discrepantes, tem uma atenção especial, verifica o quanto que ele está presente no seu conjunto de dados, se é mais interessante eliminar ele, se é mais interessante tratá-los. Por quê? Quando você tem, por exemplo, um conjunto de dados com outliers demais, você pode prejudicar bastante a capacidade de convergência do seu modelo, tá? Aí por isso você tem que tratar eles. Mas, Jéssica, eu uso um ou outro. Quando você escala, né, eu vou dizer um problema de você usar, às vezes, escala com outlier. Ele trabalha com a ideia de mínimo e máximo. Se eu tenho um outlier muito alto, ele pode acabar caindo para um máximo que a gente tem no conjunto. E aí não vai ficar muito legal. Então, o que eu recomendo fortemente quando você trabalhar com esses escalonamentos? Existem outros tipos de escalonamento, tá, gente? Não é só padronização e escala, não. Standardization e scale. Existem outros. Acho que é válido dar sempre uma pesquisada, principalmente quando você tem esse tipo de dado que tem muito outlier, que tem dado discrepante, tá bom? Teste um, teste o outro e veja qual que fica melhor, tá? Não vou aqui na palestra falar, use esse, use aquele. Você vai encontrar muito material na internet que vai falar, use esse, use aquele. Eu recomendaria você testar, tá? Para você verificar qual que se encaixa melhor. Por isso que eu disse, é um processo contínuo. Na maioria das vezes, no seu primeiro treinamento não vai ser um negócio muito legal, não. Mas você testa, vê se você alterando isso fica melhor, se você fazendo outras técnicas para outlier, às vezes você substitui pelo máximo ou pelo mínimo. Depende. Eu recomendo sempre testar bastante para verificar o que é melhor. E aí, tratamos dessas duas para modelos, para dados contínuos e para dados categóricos, que é o que eu uso hoje. Hoje eu trabalho no lado financeiro, tá, gente? Então, essa palestra está sendo muito voltada para quem trabalha principalmente com esse tipo de conjunto de dados. Mas para quem trabalha com outras coisas também, dá para abstrair, que depende muito do seu modelo. Eu peguei esse exemplo aqui, tá? A fonte lá do Kaggle, que eu achei muito legal essa figura e muito clara. Por exemplo, você tem o primeiro atributo, o atributo color. O atributo color tem red, yellow, green, yellow. Tá? O que eu vou fazer? Uma transformação e transformar esses atributos em features. Só que aí, pronto, já se transformei em feature, mas por que 0, 1? É a presença dela ou não. Tá, gente? Então, aqui você trabalha com a ideia binária. Ou existe ou não existe. Jéssica, sempre é bom usar isso quando você tem dados categóricos? Depende. Tá? Depende. Às vezes, quando você tem, por exemplo, aqui color,
A gente tem red, yellow e green, tem 3. Então, você criou 3 features aqui. Se você tiver um muito, tipo, 10, 15, será que é interessante jogar todos eles para um hot encoding? Entende? Aí entra a sua capacidade analítica. Nem sempre é interessante jogar todos. Às vezes, aquele que tem menos presença, não precisa. Às vezes, você pode até encaixar ele em outra categoria. E aí entra o que eu falei para vocês. O processo de feature engineer, às vezes, vai necessitar que você una também atributos. Ou separe, como é o caso. Então, depende. Quando você tem, tem 3, 2 diferentes, ok, fica bem legal. Um hot code atende. Por quê? Principalmente quando você trabalha com modelos que trabalham com operações lineares, que acaba havendo muita multiplicação, não sei o quê. Se você colocar um label, o vermelho é o 3, o amarelo é o 2 e o green é 1. Vocês estão percebendo que quando você trabalha com operação, você está colocando um peso maior no que é número 3? Entende? Isso não é legal. Na maioria dos modelos não é legal. Quando você trabalha com esses modelos assim, que a presença ou não de algo que importa, então o one-hot encode eu recomendo mais. Então, quando você for escolher a sua técnica melhor para você trabalhar com a categoria, perceba assim, o quão significante, o que de fato ele representa ali no meu conjunto de dados. Tá? Se ele não tem um caráter ordinal, um caráter de peso em algo, não acho interessante você numerar com 5, 4, 3, eu não recomendo. Tá? Não acho interessante esse tipo de abordagem, principalmente quando o que importa é se há presença ou não. Aí eu acho um hot encoding bem interessante. Porém, se você tem um conjunto, um atributo que tenha 15 tipos diferentes, você também não vai encher de features seu modelo. Então, a sua capacidade analítica de verificar quanto que esse atributo está presente. Vale a pena transformar ele num hot? Tá? Então, essas ponderações são importantes. Como eu disse, aqui não tem bala de prata. A gente passa algo e aí você vai avaliar se isso é interessante ou não. Não vou mostrar nenhuma linha de código aqui, você pode implementar isso do jeito que você quiser, tá? Usando TensorFlow, usando qualquer outro tipo de biblioteca que auxilia a manipular dados, ou você pode fazer isso na mão também. Principalmente a parte ali de scaling, às vezes eu faço as funções na mão, que eu gosto. Os cálculos. E aí, chegando à última, eu coloquei o PCA aqui, por quê? Eu não vou adentrar muito no PCA, mas eu acho ela muito auxiliar, eu acho muito interessante quando a gente fala de Feature Engineer. Tá, gente? Eu acho que ela é importante. Ela é uma técnica matemática, tá? PCA. Para quê? Para reduzir a dimensionalidade de conjunto de dados com o mínimo de perda de informação. Vamos lá. Onde é que eu uso isso aqui? Quando você tem análises multivariadas, então você tem trocentas features aí. Aí eu pergunto para você, se eu tiver... Isso aí a gente se depara muito, aí já é uma outra linha que eu também trabalho, que é na área de genética. Quando você tem 30, 40, 50, 100 features, será que todas são interessantes para entrar ali no modelo? A minha pergunta é essa, assim, sempre pare para analisar e reflita. Será que todas são interessantes? Aí, beleza. Tá. Tô com 100 features aqui. Principalmente em dados biológicos a gente encontra essa situação, tá, gente? Eu acho que encontra outros tipos de algoritmos, de outros modelos também encontra essa situação. Será que todas são interessantes para serem colocadas? Você pode fazer isso na mão, tá? Você pode selecionar suas features na mão, escolher lá, essa é interessante, essa não, vai dar um mega trabalho para você. Principalmente você tem na base de 100, né, gente? Muito complicado. Ou você pode aplicar umas técnicas matemáticas. Existe um algoritmo todo para você aplicar o Principal Component Analysis, o PCA, que ele vai com... O que ele vai? Todo com dataset, gente, é uma matriz de dados. Tá bom? É uma matriz. E nessa matriz eu posso redimensioná-la para ficar menor. Tá? Com menos atributos. Então, o que o PCA faz? Ele vai pegar um conjunto, um dataset, uma matriz, que vai ter, inclusive, vários atributos que estão correlacionados, tá? Então, eles juntos. Aí você pergunta, se juntos não poderiam ser um? Será?
Então, baseado em cálculos e matemática, eu não vou explicar aqui, porque aí já demanda um pouquinho mais de tempo e paciência também para entender. Você vai gerar uma nova matriz, que dessa vez elas não são correlacionadas, exatamente, e a gente chama de componente principal. E aí eu enxugo a minha matriz para ela ficar menor, para ser uma entrada. Matriz, de novo, frisando aqui, gente, é o seu dataset. O seu dataset, num conceito matemático, é uma matriz. E aí você tem uma matriz muito grande, que é custosa, vai dar trabalho, vai demorar tempo, e muitas vezes, se eu diminuir ela, tá? Vai ser muito interessante para o meu modelo, tá? Onde é que eu uso isso? Depende. Onde é que eu usaria essa situação no meu caso, porque eu também trabalho com a área de genética, nesse tipo de dado, mas você pode aplicar isso até em estudo de imagens, mas imagens não é a minha área, tá, gente? Eu deixo com as pessoas que trabalham já com imagens. Então, aqui é outra técnica. Eu coloquei dentro de Feature Engineering porque eu acho interessante também que a gente comece a ver outras possibilidades, além de pegar um dataset pronto e, pô, agora eu só vou tratar isso. Não. Você pode até trabalhar com a dimensão dele para ficar melhor. Existem outras técnicas matemáticas também para fazer esse tipo de redução de dimensionalidade, mas o PCA é bem fundamentado e eu acho interessante mostrar aqui, tá? Aqui, gente, eu dei um overview. Isso aqui é um overview, tem uma infinidade de coisas para vocês verem, como funcionam os algoritmos, como os cálculos acontecem, por que usar isso, e outra coisa. Você vai selecionar o seu modelo, e alguns modelos trabalham, ele trabalha com isso, outro modelo trabalha com faixa, outro modelo trabalha com a classificação discreta, outro trabalha com classificação contínua. Então, a decisão de quais técnicas, não vai ser uma só que você vai utilizar, principalmente se você tem um dataset bem heterogêneo, vai depender desse modelo, tá? E do objetivo que você quer alcançar com esse tipo de análise. Aí, beleza, a gente falou, bateu papo sobre Feature Engineering e tal, só que aí eu quero boas práticas. Por que boas práticas, gente? Como eu te disse, é uma das coisas que dá mais trabalho na parte de Feature Engineering, mas antes de chegar no Feature Engineering, eu não considero tratar dado faltante como Feature Engineering, tá, gente? Eu acho que você tem que tratar isso de qualquer coisa. Não é uma engenharia, você precisa verificar isso, tá? Então, vamos lá. Número 1. Essa aqui eu gosto, assim, principalmente quando você trabalha com dado discrepante, dados contínuos, gente. Isso aqui por favor, verifique isso para o seu modelo não ficar viciado. Verifique a presença de outliers. Os famosos pontos fora da curva, né? Bem famosinho. Não vou entrar aqui no mérito de como é que detecta outlier, o que ele representa matematicamente, enfim, não vamos, mas verifique. E outliers tanto muito altos como muito baixos, tá, gente? Nós temos os dois tipos. Uma das formas de você verificar a presença de outliers é quando você plota um histogramazinho. Aquele gráficozinho de frequência já dá para você perceber se ali já tem. É uma das formas, e existem outras análises que também dá para verificar, tá? Alguns conceitos matemáticos, algumas plotagens de gráfico de caixa que ajudam bastante. Trate os dados faltantes, tá, gente? Como é que eu trato o dado faltante, Jéssica? Você pode retirar. Então eu vou sempre retirar. Não, você não vai fazer isso, tá, gente? O que você vai fazer? Você vai verificar esses dados faltantes. Vamos verificar o que ele significa ali no modelo. Se é possível, inclusive, você inserir o valor, fazer uma previsão, algo assim. Porque, às vezes, você tem tanto dado faltante que se você retirar, gente, vai dar um efeito rebote muito ruim no seu modelo. Tá? Você vai perder muito dado. A gente não quer perder dado. A gente quer que esse dado venha agregar para o modelo. Então, quando você fala de tratar dados faltantes, você pode retirá-los ou substituí-los. O que é mais adequado? Depende se você consegue substituir, tá, gente? Se você entender como é que é aquele padrão, dá para prever algo assim, substituir é uma boa abordagem. Ele é muito pouco frequente, Jéssica, tem pouquíssimos dados faltantes. Acho que retirar fica interessante. E a minha base é grande, tá? Também tem isso. O que eu vou fazer depende do tamanho da minha base, do que eu tenho de dataset. Verifica a distribuição dos dados, tá, gente?
Eu amo estatística, vocês vão falar de estatística o tempo todo, porque para mim não existe machine learning sem estatística. E tem que verificar isso, tá, gente? Como é que esses dados estão distribuídos? Onde ele é mais frequente, onde não é? Ele obedece uma distribuição normal? Não obedece uma distribuição normal? Porque a depender da distribuição dele, a abordagem também é diferente, tá? Por último, entenda o seu modelo e os seus dados. A seleção das técnicas mais adequadas depende desses fatores, tá? Por que eu coloquei em plural técnicas? Porque Feature Engineer é aquele, vamos lá, é o grupo de técnicas, e aí você vai escolher algumas a depender do seu dataset, tá? É bem relativo o que tu vai utilizar, depende muito do teu modelo, do teu objetivo, mas você tem que entender que modelo você quer tratar, o que você quer resolver. Primeiro, tem que ter objetivo, tá, gente? Como todo projeto em software, quando você desenvolve software, que eu também já fui desenvolvedora, tem que ter objetivo. Já fui desenvolvedora web, tá, gente? Por isso que eu falo tanto nisso. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter um produto. O que você quer fazer com aquilo? Então, eu quero fazer isso. Claro que a gente pode trabalhar com uma coisa experimental também. Machine Learning é experimental. Mas você quer alcançar algum objetivo. Então, você tem que entender o que você quer fazer. Até para verificar se esses dados realmente são relevantes. Então, entenda o modelo, entenda os seus dados. E daí você consegue fazer uma seleção melhor. Tá bom? Olha, gente, agradeço bastante. Falei pra caramba. Falei mais de 40 minutos aqui. E aí eu fico aberta a perguntas, aqui estão os meus contatos, LinkedIn, o Twitter, que é o que eu utilizo para a comunidade, tá, gente? Porque às vezes as pessoas me mandam para outras redes sociais, gente, para a comunidade eu uso mais o LinkedIn ou o Twitter. Twitter, tô sempre lá, respondo rapidinho. Um dia eu já tô respondendo, quem quiser entrar em contato comigo, tá bom? E claro, o meme de gatinho, porque eu amo animal, tá, gente? Obrigada de verdade. Ah, muito bom, Jéssica. Muito bom mesmo. Gostei bastante da apresentação. E vai ficar um material bem legal já aqui gravado aqui no nosso grupo, né, do TensorFlow. Como você comentou, dá para usar várias ferramentas aqui, né? Dá para usar várias ferramentas e fazer muita coisa na mão também. Hoje, no seu dia a dia, no seu trabalho, você costuma usar alguma ferramenta específica que você gosta mais por algum motivo? Eu gosto muito do Pandas, que eu trato muito dado CSV e ele é muito fácil de trabalhar, além da extração. Então, eu uso muito Pandas, até para deixar esse processo mais fácil. O que eu faço na mão, normalmente, é quando é algum cálculo específico ou eu quero extrair algo muito específico dali. Aí eu faço alguma coisa na mão, mas em geral eu tento fazer com Pandas. Com o TensorFlow eu já usei algumas coisinhas. Mas nem tratamento de dados mesmo eu uso mais o Pandas. E o NumPy também por causa dos cálculos. Não. Legal, muito bom. E quando você vai colocar isso em produção, porque tem uma parte de você fazer essa feature engineer, vamos dizer assim, mais offline, quando você está experimentando, entendendo os dados, e tem uma parte quando você talvez vai colocar isso num pipeline. Você tem alguma forma específica que você costuma trabalhar? Alguma dica? Cara, hoje eu trabalho muito num caráter experimental. Quando eu mando até para produção, Vinícius, até chegar lá, eu testo bastante offline, até chegar uma coisa, depois é que eu defino melhor o modelo já pronto. Em geral, eu faço assim. Faço uma coisa mais com. Faço, quando ele não está atendendo novamente, eu mudo de novo. Então, hoje eu trabalho mais assim. Mas a pessoa pode tratar de outras formas também. Legal. Muito bom.